Pessoal, nós estamos aqui no Sesc, em Acauã. O Sesc investiu montou uma bela de uma estrutura aqui. E enquanto a gente está aqui batendo um papo, a gente já vinha conversando, está rolando um dos projetos sociais que acontece na cidade de Acauã. Aqui são as aulas de futebol feminino. Wellington, você estava me falando da importância dessa estrutura ter chegado para a cidade, né? Lá atrás a gente falou do levantamento que foi feito em 2002, né? Da característica da cidade, infelizmente, ser conhecida como uma cidade com um alto número de suicídios. Essa estrutura fez a diferença aqui, claro que o projeto está associado, mas Sim, a estrutura no primeiro momento? Não, fez total diferença, né? Porque a realidade aqui de lazer, né, no sertão aqui é algo muito limitado, né? Embora as pessoas aqui gostem muito de jogar futebol, às vezes acaba a possibilidade de se jogar um futebol aqui seria nos campos de várzea, só que num sol escaldante igual a esse. Não, o sol hoje tá... É impossível. Então, assim, a realidade que se tem é um esporte desse sendo praticado, né, em céu aberto é quase que impossível. E a realidade anteriormente aqui era, tipo, jogar o futebol era no horário de 4 da tarde até 6 horas da tarde, que era isso, então somente isso. Então hoje, com uma estrutura dessa, assim, né, com cobertura, né, e tendo essa possibilidade de você tendo futebol durante o dia, durante a tarde, durante a noite, né, e isso, assim, tem gerado uma possibilidade de desenvolvimento tanto das crianças quanto dos adultos, né, porque é algo que é notório aqui na cidade também. Você vê também o envolvimento dos homens, das mulheres também, adultas também, se envolvendo também no esporte, dentro da possibilidade que eles têm, né? Então eles trabalham durante o dia na roça e à noite tem o seu momento de lazer também. De lazer. Aqui. Agora aqui, falando especificamente do projeto, essa é uma parceria. Sim. As aulas de futebol feminino, você me contou que acontece aqui nesse espaço do Sesc. Sim. E a masculina no campo e na quadra da prefeitura. Quantas meninas nós temos hoje em Acauã participando do projeto? Aí tem aula, né? Tem uniforme de futebol feminino. Hoje a gente tem 75 meninas aqui que atuam, né, estão aqui no projeto. E meninos aí a gente vai dar em torno de 150 na cidade de Acauã. Né? A gente tem outros locais ainda, em outras unidades também, na cidade paulistana, né, em Jacobina também, que a gente tem outras crianças também que estão envolvidas, né? Muita gente sendo atingida. Né? O projeto está indo longe, a gente já falou bastante sobre o projeto, a gente vai participar, vai visitar os outros locais aqui do projeto, tem balé, tem a marcenaria, sim, né? Sim. A fábrica, enfim, nós vamos rodar. Mas eu fiquei maravilhado com essa estrutura aqui e ter a possibilidade de chegar aqui e ver a aula acontecendo, elas estão jogando agora. Enquanto a gente bate papo, as meninas estão jogando. Meninas que no momento, lá atrás, quando não existia a estrutura ou o projeto, estariam onde? Na roça, ou até eu vejo muitos aqui que devem ter entre os seus 12, 13 anos, de repente já tendo a sua vida sexual, infelizmente, iniciada, é uma realidade no sertão. Sim. Então isso muda muito, né? Muda muito, né? E assim, é interessante que a gente vai visitar outros projetos, infelizmente a gente não vai conseguir ver todos eles, mas assim, boa parte das meninas aqui, elas se envolvem em todo o projeto que a gente desenvolve. Então assim, elas têm aula agora pela manhã, né, no futebol. Amanhã muitas delas aqui estão no balé, fazendo aula de balé e fazem um circuito, né? Que elas participam do balé, da alfabetização, da informática e da música. Que bênção, bênção. Glória a Deus, viu? Glória a Deus. A paz, tudo bom? Cara, entrar aqui e ver uma estrutura dessa no sertão, eu estive aqui a primeira vez em 2012, e ver o que vocês estão fazendo. O ano passado, eu tive com a esposa e as 2 filhas em Betânia, e aí a gente teve a oportunidade de ver uma aula de balé infantil. Elas todas chegando, limpinhas, bonitinhas, rosinhas, né? Uniforme do balé. Eu já fiquei maravilhado. Aí eu chego aqui e vejo essa estrutura. Realmente vocês fazem com primazia para o Senhor, né? Eu sei que é para o Senhor. E olhando essas fotos aqui, vendo o carinho que vocês tratam,
Eu queria ouvir de você, Clarice. Então, vem pra cá. Assim, a gente fica apaixonado com tudo que a gente vê, né? A gente sai lá de São Paulo e entra pro sertão, fica apaixonado. A galera que tá assistindo não faz ideia, né? Porque assim, a ideia de missão, a gente sempre fala. Eu imagino a missão no sertão, chegar num lugar seco, um deserto, não tem nada. Se eu não tiver água na minha garrafa, eu passo sede. Sim. E aí a gente vê uma outra realidade, uma miséria muito triste, uma miséria espiritual, miséria física, miséria cultural. Então, assim, os projetos que vocês desenvolvem aqui, eu vejo que abraçam o sertanejo por completo, a família do sertanejo. Me fala, conta pro pessoal que está em casa, assim, claro que não vamos ter tempo para tudo isso, mas me fala o que te motivou, claro que é o Senhor, e a paixão pela dança, eu imagino, a gente está conversando agora, mas a desenvolver isso aqui e cuidar dessas mulheres, porque são mulheres, meninas, crianças, né? Sim, quando a gente veio para o sertão em 2015, né, a palavra era só que a gente deveria vir. E quando eu cheguei aqui, muitas meninas começaram a frequentar a minha casa, e aí Deus começou a ministrar no meu coração de que elas precisavam de esperança, de que elas precisavam de que elas tivessem um desenvolvimento integral. Porque Deus, ele traz a transformação que elas precisam espiritual, mas elas precisavam de oportunidades. Então a palavra certa é essa, elas precisavam sonhar. Elas não conseguiam sonhar, sabe? Elas não conseguiam, a gente sentava com elas e a gente conversava, qual é o seu sonho? Aí elas falavam, mas como assim? É triste isso. Então a gente realmente via a necessidade de criar sonhos. Nossa. Porque como que alguém vai sonhar com algo que ela não conhece? Ela nunca viu, né? Então a gente começou a desenvolver o projeto. Eu lembro que eu tive um sonho uma noite de que eu vi uma flor, tipo aquela flor da Bela e a Fera. Sim, Né? linda. Linda, só que com as pétalas caindo e ela estava quase perdendo, estava murcha. E quando o sol nascia, assim, o sol, né, era o sol da justiça, que era Deus, que representava Deus, quando ele nascia, assim, quando ele apontava, né, essa flor começava a ganhar vida de novo, e ela começava a nascer novas pétalas, sabe? E Deus começou a falar que era isso que ele queria fazer com as mulheres daqui, que ele queria dar esperança para elas, que ele queria renovar elas, que ele queria que elas pudessem florescer de novo, né? E aí a gente começou o projeto de balé, um projeto que eu já tinha na minha igreja no Rio. Tá. Então, na verdade, o Senhor só ministrou que era algo que eu precisava continuar. Então, Ativar aqui. Sim, e eu dei continuidade aqui, né? Eu comecei aqui esse projeto em 2015 e a gente começou com 2 turminhas, as aulas eram na igreja mesmo, né? As paredes da igreja não tinham nem bolso, né? Não tinha nem reboco, não tinha piso no chão. E mesmo assim era lá. Era lá, que era o que a gente tinha, né? Então, Deus... a gente precisa de oportunidade, então, e o restante Deus vai fazendo. E aí a gente começou com essas 2 turminhas, e aí o Senhor foi multiplicando, e aí a gente conseguiu, né, essa parceria com o Instituto Água Viva, e aí a gente ganhou essa sala. Linda, esse prédio, né, essa estrutura. Sim, e aí, através disso, a gente começou a gerar sonho no coração das meninas, e aí eu falei, elas só dançam aqui, mas elas não entendem realmente o que é a dança. Então elas precisam viajar para conhecer o que é a dança. E aí a gente, no primeiro ano, a gente levou elas, em 2017, a gente levou elas para Teresina, um festival. Mas lá a gente só ganhou experiência. Só experiência. Só. O que é importante. A gente levou 3 coreografias, mas nós não fomos premiadas. Em 2018, nós descobrimos o Fenda For, né, que é um festival internacional em Fortaleza. E aí nós preparamos mais coreografias, levamos 6. E aí elas ganharam 3 premiações. Que E bênção, elas saíram gente. de lá super motivadas, porque na cabeça delas, elas não entendiam nada disso. E fora a experiência da dança em si, elas puderam experimentar também passeios, né? Elas foram no shopping, elas foram na praia, coisa que elas nunca tinham feito antes. Então foi muito divertido, porque elas puderam ter oportunidade de sonhar, de conhecer Isso que eu coisas ia novas. dizer. Nessa altura do campeonato, a cabeça dessas meninas deve ter
brilhado, né, meu? Olha, eu tô vendo o que é um shopping, o que é uma praia, Aham. o que é um passeio, uma viagem, né? E o mais interessante é que a primeira viagem que elas fizeram, nossas mães choravam, assim, como se elas fossem embora e nunca mais voltaram, porque era tudo muito novo. E eu lembro também que quando a gente chegou no shopping, a gente queria levar elas no cinema, queria levar no McDonald's, queria fazer coisa assim, né, diferente. E o que elas queriam era subir e descer na escada rolante. Porque elas amaram a escada rolante. A gente tomou bronca do guarda porque elas queriam subir e descer toda hora. E no elevador elas ficavam gritando, sobe, sobe. E aí o elevador parava, elas desce, desce. E elas não queriam descer porque era divertido demais. E na praia, quando a gente chegou, que elas viram aquele marzão grandão, elas correram pro mar. Aí quando a onda bateu, elas estavam tudo correndo, desesperada. E aí uma vinha com água salgada, guardava na garrafa, falava, eu quero levar pra minha mãe ver como é que é a água do mar. E a outra falava, nossa tia, tem muita areia aqui, né? Nossa, quanta areia. E era muito divertido, foi muito legal. Assim, foi realmente... Deus, ele ministra, né, ao meu coração, né, de que realmente a gente estava no caminho certo, de que realmente era aquilo que ele tinha para fazer na vida dessas meninas. Hoje, quantas alunas nós temos aqui, né? Porque eu imagino assim, ó, se eu sou o pai de uma menina, e eu tenho duas, Sim. E chega um projeto desse, né, próximo de mim, gratuito, não tem por que não. Quantas meninas ou mulheres participam? Então, hoje a gente conta em torno de 140 alunas aqui nessa sala, com 11 turmas a gente tem aqui nessa sala. Mas a gente já está conseguindo expandir para outros povoados e para outras cidades. Então, a gente tem uma outra sala de balé no Bate-Maré, que é um povoado também próximo daqui, né? E a gente tem também em Paulistana, que é a cidade vizinha aqui. Sim, a gente passou por lá. E o nosso sonho mesmo é poder alcançar todo o sertão. Então, a gente está preparando as alunas. A gente tem dado capacitação a elas para que a gente possa expandir para Jacobina, para outros povoados, enfim, onde se mandar a gente. Olha, é maravilhoso esse trabalho, não tenho o que dizer. E ouvir você falar disso, a gente vê que o Senhor escolheu a dedo uma pessoa para tocar. Eu espero que você que está acompanhando sinta o que a gente que está aqui sentiu e que seja tocado também de alguma maneira, que o Senhor te ative para o seu dom, né? Essa é a intenção do canal. O Voz do ID tem como intenção dar voz para os missionários que estão no campo, despertar o pessoal que está em casa para de alguma maneira fazer parte desse grande movimento que é de todos, né? O ID é para todos, né? Todos nós. E é exatamente isso, porque muita gente fala assim, mas o que eu vou dar? O que eu vou oferecer? Eu não tenho nada. Eu tenho a vida. E a gente costuma usar muito esse versículo, né, da multiplicação dos pães e dos peixes. Porque aquele menininho só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E tinha uma multidão de 5.000 pessoas. E o que ele ia fazer com aquele peixe? Ele sabia que não ia dar para nada, mas ele colocou na mão de Jesus, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês é que levam, por exemplo, vai levar a galera para lá. Tudo custeado pelo Íris, pelo Água Viva. Sim. Né? Na verdade, a gente levanta a campanha. A gente faz campanha. A gente faz a Aí a igreja. A igreja e fora também. Assim, o Instituto Água Viva. Costuma ser, assim, a gente faz um vídeo, né, com as meninas dançando e falando sobre as expectativas, sobre como é a viagem. Então, todo mundo se une para isso. Então, a gente consegue, por exemplo, a prefeitura entra com patrocínio também, dando ônibus, por exemplo. Aí o Instituto Água Viva entra com a inscrição das alunas, porque também é um valor. Entra com a hospedagem, onde a gente vai dormir também. E aí a gente precisa da alimentação, porque são 8 dias que a gente fica lá. Sim. Então aí o apadrinhamento é só da alimentação. Por que eu fiz questão? Da última vez foram 50 e... Foram... que as meninas viajaram, foi 35, se não me engano. Mas mesmo assim, foi um micro-ônibus. Eu fiz questão de tocar no assunto financeiro, porque a galera que está nos assistindo, né, e a gente espera que isso alcance muitas pessoas, pode auxiliar demais nisso, né, dentro dessa campanha. Sempre que vocês tiverem, eu quero que vocês nos mandem, a gente divulga no canal também para tentar atingir a galera de lá. Vocês entram no Instagram da gente, porque lá tem todos os vídeos das coreografias, tem as fotos das aulas, vídeos das aulas. Isso aqui, ó, dos espetáculos do ano passado aqui, ó, é porque já tá desbotado um pouquinho. Tá desbotado porque o sol queima. Porque o sol queima, mas aqui, ó,
Essa daqui foi a apresentação do ano passado. Aula no Dia das O Mães, espetáculo aula move com a toda a cidade mãe. porque também é a produção dos figurinos. Aí são as costureiras da cidade. Ah, as costureiras locais é que fazem Sim, todo sim. o figurino de Sim. vocês. As viagens, ó, a viagem do Pé da Forma, ó, elas no Beach Park, foi muito legal. Ah, vocês levaram as meninas pro Beach Park? Sim, elas ganharam. Gente do céu. Isso significa pra caramba também, porque esse aqui foi uma classificatória pro Bolshoi. Essa menina aqui, ela foi pro Bolshoi. Ela foi? Fez a prova no Bolshoi, ficou entre as 57 melhores. Só que não entrou porque eram só 20 vagas. E Gente, assim, 1.200 meninas olha- do Brasil inteiro. Não foi. O processo começa com 5.000 pessoas. 5.000 meninas, É. ela ficou na 57ª colocação, isso que você me falou? Não, ela Porque ficou, o que ela acontece? ficou na última classificação, na última peneira, né? Na última. É porque são muitas peneiras. As peneiras começam pelo Brasil todo. Eles viajam pelos estados do Brasil e também até no Paraguai tem também. E aí eles vão para essas academias e aí a gente leva as alunas e elas fazem um processo seletivo. Aí ali já seleciona para poder ir para Joinville, para poder ir para o Bolshoi para fazer os outros testes lá. Aí você vai, quando ela passa nessa peneira, a dela no caso foi em Fortaleza, aí ela passou. Aí nós fomos para Joinville. Aí chegou em Joinville, passou por mais 3 peneiras. A primeira eram 1.000 e poucas meninas, né? A nível de Brasil era 5.000. Aí diminui para 1.000 e pouca. Aí diminui para 500 e pouco, 100 e pouco, 50 e pouco, depois só as 20. Só as 20. E aí nessas 20 foi a que segurou, por quê? Porque lá eles começam com 7 anos, 6, 7 anos. Então, eles dão prioridade para as crianças menores. E ela já tinha 11 anos. 11 anos. Então ela já estava já na idade... Como ela se chama? Ana Vitória. Tá aqui. Não, hoje ela está em São Paulo. Hoje ela está morando com a mãe em São Paulo. E dança aí. Dança. Hoje, aqui na parte da educação, como que funciona? Todos os cursos são integrados, então cada criança que é matriculada, ela fica aqui no projeto e ela passa 1 hora em cada curso. Então, a mesma criança que fez o balé, depois ela vai fazer o rodízio, ir para informática, ir para o reforço escolar e também para música. Tudo acontece aqui. Tudo acontece Vem aqui. cá, me mostra. Então, a gente fala assim, né, sala de informática. No nosso contexto, assim, eu sou de São Paulo, falar que você vai ensinar uma criança a mexer no computador talvez pareça não ser tão interessante, porque as crianças hoje elas nascem... Porque a realidade do grande centro é É diferente. diferente, elas nascem conectadas, mas aqui as crianças, elas não têm um computador em casa. Então, por exemplo, elas aprendem a mexer no computador mesmo aqui. Adolescente, ele aprende a abrir uma pasta, salvar um documento, um Word, digitação, tudo aqui. E eles têm muita dificuldade. Sim. Que E é hoje- fundamental para o mundo de hoje, para a pessoa se desenvolver. Sim, porque a gente pensa assim, né? No nosso tempo, parece meio arcaico, porque tipo, a gente fazia aquele de digitação e tal, tudo. Mas pra eles ainda estão atrasados. Todos têm um celular, mas eles não têm familiaridade com o Com o computador. computador. E é fundamental para o mercado de trabalho. né? Exatamente. Claro que o celular hoje substitui muita coisa, mas no mercado de trabalho, um computador é o básico. Exatamente. Né? A gente vai numa loja de shopping, o atendimento hoje é um notebook ali, onde ele acessa o programa de caixa, faz o pagamento, Sim. enfim. As maiores são computadores, então assim, o mínimo é necessário, né? Exatamente. E aí aqui a gente recebeu a doação desses computadores, né, numa parceria de um moço que veio aqui para a base e aí ele acabou doando esses computadores. Então as crianças elas aprendem a digitar e nisso vai desenvolvendo outras áreas também, porque a gente desenvolve a questão da imaginação, então criar uma história coerente, uma história que tem sentido. Então a gente aproveita os outros temas, por exemplo, a gente tem contação de histórias, né? Certo. A gente aproveita os outros temas e traz para a área digital para que elas consigam E ele digita o texto aqui, Digita faz uma o texto, redação no computador. faz a redação, Entendi. aprende a salvar, aprende a questão dos vírus. Eles estavam falando muito sobre o bullying da internet, então o que é fake news, o que não é fake news. Nossa. Então assim, é bem legal. E aqui é o espaço de reforço Aqui é o escolar. reforço escolar. Há uns anos atrás, o Piauí ele foi considerado o mais baixo no IDH, IDH. no Índice de Desenvolvimento.
Então a questão da educação aqui ainda está muito atrasada. E com a questão da pandemia acabou agravando mais. Eu imagino. Porque na pandemia entrou o sistema online, aí muita gente tipo, não tinha recurso para acessar, para pegar lição de casa. Então, assim, o reforço escolar aqui ele é fundamental na questão do desenvolvimento. Teve muitas crianças que aprenderam a ler aqui, então que se desenvolve aqui, porque a nossa realidade aqui é que muitos pais nem sabem ler e escrever. Sim, então, eu encontrei assim, muita gente. Para conseguir ensinar o filho numa lição de casa, O pai não estudar uma consegue. prova, não consegue. E é aqui que E aí acontece. aqui senta, aqui tem lições, se a criança tem alguma atividade da escola, a gente dá prioridade para ela fazer a atividade da escola, e aí se não, a gente faz uma outra atividade. Então aí a gente tem contação de histórias, a gente tem aula de matemática, e tudo lúdico, né? Tudo numa linguagem da brincadeira, criança. na linguagem da criança. A gente tem várias faixas etárias. Hoje a gente começa com 4 anos até 17 anos e aí cada faixa etária a gente se desenvolve de uma maneira. Então, se é menor, então vai aprender a cortar o papel fininho e colar exatamente no pontinho. Se é 17 anos, então vai fazer matemática, vai fazer história. Então, a gente tenta suprir todas as necessidades aqui. A gente vai chegar aqui a aula de música, é isso? Isso. Hoje, contando aqui na parte de música, reforço escolar e informática, são 4 aqui, Tá. mais 2 no Bate-Maré, porque eu também coordeno do povoado, né, que Tá. acontece do mesmo jeito. Vocês chegaram a conhecer? Ainda não. Você que está em casa e está nos assistindo, eu vou te falar um pouco dessa realidade, aproveitar a sua fala. Você tem a cidade, a região central, e aí você tem o que seria a periferia do grande centro, aí, os bairros mais distantes, né? Aqui são chamados de povoados, interiores, né? Já é a linguajar que eu peguei aqui no sertanejo. Então ela está dizendo, tem gente aqui na cidade e ela está falando que coordena também o pessoal que está no povoado. Aí você estava falando, Bate-Maré chama esse? Isso, o Bate-Maré. O Bate-Maré é genial, gente, assim, porque você olha no meio do nada, tem um instituto como esse que fornece as mesmas coisas. Tudo que acontece lá, acontece aqui Aqui também. acontece lá. Acontece lá. Então, assim, a gente não tem todos os professores lá, mas a gente leva os professores daqui pra pra lá. dar aula lá. Então, a professora de balé que dá aula aqui, ela vai no sábado pra lá, leva os professores, leva o professor de informática pra lá. E lá a gente já tem uma professora local de lá que dá aula de reforço escolar e também um professor de música. Que benção. A intenção é formar pessoas do próprio local. Então, por exemplo, os professores daqui, eles são nascidos aqui, justamente para dar essa perspectiva de vida, que é o que a gente trabalha muito com as crianças, porque aqui, como tem pouca geração de renda, tem pouca essa questão de o que eu quero ser quando crescer, Os sonhos, então, né? os sonhos são, assim, considerados mais assim, eu vou ficar aqui mesmo. Então a gente tenta trabalhar essa perspectiva de vida, trazer tipo, não, você pode ser uma bailarina, ó, as oportunidades estão aí, não, você pode ser um desenvolvedor. Você pode ser um músico, você Pode pode ser um músico. ir longe. E é muito legal, por exemplo, assim, a gente já teve casos de crianças e adolescentes que teve aula aqui de informática, que hoje estão fazendo faculdades de TI no Picos, em Petrolina. Que porque as pessoas- bênção, gente. E deu aula aqui também, então é muito legal. É muito, muito. Ver isso acontecendo é maravilhoso. É muito legal, porque realmente você vê que gera uma perspectiva nova. Igual a gente tem meninas do balé, que é quando a gente passa as fotos, as meninas estão com 5 anos e hoje são professores do balé. Então você gera uma perspectiva tipo, nossa, eu posso ser, Posso? porque ela é igual a mim e eu posso ser também. Quanto tempo vocês estão aqui? Você e o esposo? Eu e meu esposo. O meu esposo já tá há 5 anos e fez 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. É? Eu E vim vocês se pra cá- conheceram na missão ou não? A gente se conheceu na missão. Eu vim pra cá, eu era de outra organização, e aí eu vim com uma equipe, acabei conhecendo ele aqui. Veio visitar, Vim visitar. aí conheceu o missionário. Aí voltei pra organização que eu trabalhava, a gente namorou à distância e depois eu vim definitivo. E ele é da onde? Ele é de Campinas também. Olha que coincidência, os dois de Campinas e foram se encontrar no sertão. Não, e eu falo que era pra ser aqui mesmo, porque a gente é de Campinas, não é de cidades longe uma da outra, tipo, bairros, né, longe um do outro. A gente morou em Moçambique,
quase no mesmo tempo e veio se conhecer aqui. Como missionária em Moçambique? É, Você é novinha, mas já rodou também. já rodei bastante. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho encontrado cada vez mais pessoas bem-sucedidas e muito abençoadas que decidiram servir em tempo integral. Já faz algum tempo que eu vejo que essa ideia que existia no passado, não deu certo, não, muito pelo contrário. E a gente vê o resultado disso na prática, como está acontecendo aqui, né? Eu fiquei maravilhado. Eu ainda não fui para a oficina, né? Para a fábrica. Eu preciso ir para lá, mas enfim, a gente está apaixonado pelo que a gente está encontrando. Né? Então, maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida, que ouviu o chamado. Eu imagino quanto seus pais devam ter, né? Lá atrás. Não, mas hoje ele fala assim, às vezes eu ligo pra ele, aí ele tá com um amigo e fala assim, minha filha já foi pra África, já foi pra tal lugar, hoje tá no sertão. Hoje ele fala com orgulho, mas até o processo de entender, igual eu tô com um casal de amigos também da nossa igreja. Ela falou assim, nossa, quando você me contava, eu achava que era um projeto para as crianças passarem tempo. Depois que você me apresentou e que eu vi realmente, tipo, que é um trabalho de formiguinha e é para gerar perspectiva a longo prazo, eu vi que é muito maior. E por isso as pessoas precisam vir para realmente ver que o trabalho é muito maior. Não é só uma dança de balé, não é só uma aula de música. Não, assim. E essa é a nossa intenção com o Voz do ID. Quando eu tive a primeira vez aqui no Sertão em 2012, eu fiquei quebrado e falei, meu amigo, se você chegar com 1 bilhão, você vai gastar, porque a situação, a realidade mudou muito. E isso eu vejo a ação direta dos missionários, né? Eu acompanhei mais o trabalho em Betânia, mas realmente é o total você trabalhar. Eu tenho visto, né? A gente falava agora há pouco, o social, o espiritual, o cultural, para mudar a cabeça. Lá em 2012 eu lembro que eu estava no meio da seca, numa comunidade quilombola, e aí eu perguntei para um menino que tinha, sei lá, seus 8, 9 anos, eu falei, chamava-se Pedro, o que você quer ser quando eu crescer? E ele falou para mim assim, vou trabalhar na enxada, trabalhar na roça, com enxada. E eu olhei, eu falava com ele, eu olhei para aquele lugar que não nascia nada. E eu falei assim, não existe perspectiva nesse local. E hoje eu chego e passo por esse jeitão já muito transformado, tem muito que ser feito, como você falou, um trabalho de formiguinha, mas que avança, né? E vejo a perspectiva. Quando eu vejo essa menina, que a gente estava falando há pouco, que foi para uma seletiva final do Bolshoi em Joinville, quando eu vejo meninas indo dançar em Fortaleza, maravilhoso o trabalho. E eu acredito, você me falando, o cara fazendo, um aluno nosso aqui está fazendo faculdade de TI. Faculdade. Então, assim, glória a Deus, porque o trabalho tem avançado. Obrigado, viu? Por estar no campo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Wellington, Pastor Wellington, nós estamos chegando na comunidade Patimaré. Isso aí. É isso aí. Aqui, atrás da gente, tem água, gente. Tem água. É uma barragem, grande essa barragem. Uma barragem que atende a comunidade aqui. A gente estava batendo um papo antes, você estava me dizendo, a gente vai mostrar muito do que acontece lá. Lá no fundo, depois o Ítalo tenta pegar, tem uma balsa com, inclusive, placa solar que alimenta, é isso? Exatamente. Me fala um pouco dessa barragem, me fala o que é o trabalho que vocês já fizeram aqui. Claro, a gente vai falar do trabalho espiritual, tudo que é feito, mas a gente aproveitou para parar aqui e mostrar essa balsa aqui que ela faz. Essa balsa ela tem um sistema ali que é uma bomba, né? Que ela é a energia gerada ali exatamente para aquelas placas, né? E ela bombeia essa água para nossa base lá, onde está instalado lá um sistema de tratamento de água por filtragem, né? Tratamento dessa água que é distribuído voluntariamente, né, para cada pessoa. De maneira independente, cada pessoa vai lá e pega 30 litros d'água, aliás, 300 litros d'água por quinzena. Por quinzena? Por quinzena. Tá, porque assim, a água tá aqui, essa água é a água da chuva. Sim. Ela cai num período de chuva, se Deus abençoar e tem abençoado, Sim. Enche a barragem e aí vocês implantaram o sistema de tratamento de água. Bombeia a água daqui lá para o centro da comunidade. Sim. E lá cada morador tem acesso a 300
litros d'água por quinzena, 600 litros por mês. E como é que, mostra para o pessoal, como é que o trabalhador, o morador tem acesso a essa água? Então é esse chaveirinho aqui, né, que aqui carrega a informação de cada morador, cada um recebe essa aqui. E aí ele vai ali de maneira muito simples, ele vai lá, de maneira independente ali, sem contato com nenhuma pessoa da comunidade, ele vai no horário que ele quiser e ele vai lá e tem acesso aos 300 litros de água. Se ele quiser pegar isso de maneira escalonada, né, 50 litros por vez e tal, ou quiser pegar os 300 litros de uma vez, ele pode pegar. Glória a Deus, glória a Deus. A gente vai entrar na comunidade agora, vocês vão ver nas imagens, né? E lá a gente vai falar mais um pouco para falar do trabalho que está sendo feito. Mas aí coloca aqui, ó. Ele chegava aqui e vai contando. Aí ele vai. Quando ele aparece aquele 300 ali, ele vai saindo aqui, ó. 300, vai 299, 298, então vai tendo esse registro. Que bênção isso, hein? Automático, a comunidade mesmo se serve. Isso aqui que a gente achou fenomenal. Galera, chegamos à Igreja do Sertão, na comunidade do povoado Bate-Maré. Chegamos aqui na igreja. Aqui, ó, aqui você vê aquela água que a gente mostrou lá na barragem, que ela é bombeada para cá, tratada aqui e atende a população, né? O pessoal tá pegando água aqui. Aí aqui a gente tem a igreja, né? O pastor vai falar conosco daqui a pouco, tá fazendo a abertura da igreja aqui. Esses brinquedos, pastor, foram feitos lá na oficina? Rapaz, dá uma olhada. Dá uma olhada. Pastor, fala uma coisa para mim. Aqui é a igreja. Tá. E aí, apresenta pra gente o que mais que a gente tem aqui. Uma comunidade, quantos quilômetros a gente tá aqui de Paulistano? Paulistana, 30 quilômetros de Paulistana. A gente tá 30 quilômetros mais ou menos de Paulistana. A gente chega no povoado do Bate-Maré. Quantas famílias aqui? 200 famílias aqui aproximadamente. 250 famílias lá nessa média. Que estrutura que vocês têm aqui, hein? Ali atrás é o quê? Ali é a salinha das crianças, os banheiros, tá. E ali é a casa missionária que a gente está construindo ali para o casal vir para cá. Casal de missionário que vai morar nessa comunidade. Morar aqui nessa comunidade. Já atuam aqui na comunidade já, né? Como pastores aqui na comunidade. Só que a gente vai estar dando essa estrutura para eles. E isso aqui, essa estrutura grande, o que é isso? Aqui, como a Amanda estava dizendo lá, né, a gente funciona todos os projetos sociais que tem em Acauã, também funcionam aqui. Tá. Então, balé, informática, violão, alfabetização, futebol. Tudo feito aqui? Tudo também realizado aqui. Isso aqui, pastor, tudo investimento social privado. Não tem nada do poder público aqui. Nada. A gente mostrou, né? O SESC, a gente mostrou lá que existe uma parceria com o SESC para a realização das aulas de futebol, com a prefeitura de Acauã para os meninos jogarem futebol. Aqui é tudo a igreja e o instituto. É isso, 100% de recursos de investimento social privado. E de que dia que acontecem as atividades aqui? Então aqui a gente tem terças, quintas-feiras e sábados aqui. A galera vem para cá. Vem para cá, depois e aí, da escola vem para cá. Aqui você tem internet? Tem internet. Informática, reforço escolar, balé. Exatamente. E é por isso que tem toda essa estrutura. Exatamente. Que bênção, hein, pastor? Que bênção. Agora, galera, seguinte, a gente falou desse lado social, vamos falar um pouquinho de como é que aconteceu o evangelismo aqui na Bate-Maré, tá? Lado social, às vezes o teu coração se move pelo social, vamos falar do espiritual, né? Pastor, antes de chegar a Bate-Maré, você estava onde evangelizando? A gente tinha em 2015, nós começamos um trabalho numa comunidade chamada Ninho do Pato. Fica em torno de 15 quilômetros aproximadamente daqui. E a gente começou a fazer um evangelismo lá na casa de uma família, nessa comunidade, né? E muita gente lá frequentava os cultos, né? E aí teve uma situação que foi bem diferente pra gente, né? Estava na frequência dos cultos lá que nós tínhamos, a gente tinha cerca de 30 pessoas, até que um dia a Dona Isabel e o Sr. Wilson resolveram entregar a vida para Jesus. Glória a Deus. Passar para a lei dos crentes, né, como diz aqui.
Ó, esse linguajar, gente, eu escutei lá em Betânia, escutei aqui, e acho que a gente vai escutar muito no sertão. Quando alguém se converte, Isso. aceita Jesus, decide se batizar, ele passou para a lei dos crentes. E aí, mesmo quando eles tiveram essa decisão, né? Até baseado também numa experiência de cura também, que Dona Isabel teve, né? Deus curando ela, tirando um caroço que ela tinha na mão. Glória a Deus. E aí, quando ela tomou essa decisão pelo batismo, toda a comunidade também, que eram alguns parentes dela que moravam ali na região, né? Se viraram as costas e falaram assim, não, crente a gente não quer se tornar, não. Se revoltaram. Se revoltaram. E aí, num culto que a gente tinha ali presencialmente, ali 30 pessoas aproximadamente, a gente passou para ter um culto para 5 pessoas. Aí bateu aquela reflexão, o que nós fizemos? eu fiz de errado, né? E aí a gente continuou, né, lá com eles, apoiando, até um dia que o seu Wilson, que é o patriarca da família, ele falou assim, olha, eu preciso levar vocês na comunidade onde eu nasci, que lá eles precisam dessa palavra. Foi esse o termo que ele usou? Foi esse, exatamente. Precisam dessa palavra que vocês trazem. Glória a Deus. E aí, quando ele trouxe a gente pro Bate-Maré, a gente veio de maneira diferente. Você conhecia? Não, eu nem sabia como é que era aqui. Sabia nem chegar. Se a gente for ver o caminho por dentro, aí você vai ver que é complicado. É fácil de se perder. E aí a gente vinha com eles na comunidade e eles entravam com a gente nas casas, né, apresentando as famílias deles, familiares. Ó, vocês sabem aqui, são meus amigos aqui, ó, eles querem trazer uma palavra para vocês e vocês sabem como é que eu era, como é que era a minha vida antes. O testemunho. Né, e aí agora eu quero que vocês ouçam ele falando. E a gente chegava na comunidade, orando pelas pessoas, conversando, perguntando se queria ter um culto na casa. E aí foi assim. Glória a Deus. E nos projetos sociais aqui, são crianças, são adultos? São crianças. Quantas pessoas envolvidas? Aqui hoje a gente está atendendo cerca de 80, 90 crianças aqui na comunidade. Gente, que maravilha. A gente rodou bastante por Estrada de Chão, o Ítalo fez umas imagens aí. E é assim, né? Desbravando e o Senhor guia, né? Sim. A gente conversava previamente, né? E o que aconteceu? Chegou na comunidade e você não entendeu aquela comunidade inteira se revoltando. Mas a vida daquele homem que aceitou Jesus veio para cá, trouxe vocês e fez esse movimento enorme. Sim. Nossa, que maravilha. A gente que é cristão não tem como não ser impactado pelo que está acontecendo. E você pode fazer parte disso, viu? Você que está nos assistindo, deve fazer parte disso. Se não vir para o sertão, eles estão abertos, viu? Eu sei que os projetos estão todos abertos para você conhecer, vem para cá. E não é tão longe, viu? De Campinas, Viracopos, 2h30 você desce em Petrolina, pega um carro, mais 2h30 você está em Paulistana. São 5 horas de viagem, você chegou aqui, vai ser bem acolhido, vai ter oportunidade de conhecer o sertão. Eu incentivo a todos, tá conhecendo um pouco através do nosso trabalho, mas abre o seu coração e venha para cá. Pastor, daqui a gente vai para onde? Nós estamos rodando, hein? Não, vamos conhecer aqui. Vamos conhecer a estrutura, então. Que sala linda, né? Toda rosa, com as barras, espelho, e elas vêm todas rosinhas aqui. Todas arrumadinhas aqui. Mesma estrutura. Mesma estrutura. Você vai me falar de uma história que mais te encanta. A gente viu lá em Acauã algumas viagens que a gente pôde promover para as meninas, para poder ir para outros lugares. Nós sabemos que a realidade em Acauã é diferente da daqui. Aqui a gente está a 30 quilômetros da cidade, está bem no interior, hoje na comunidade como a gente vive. Ela sofre de algum preconceito, de alguma exclusão, assim. Então, assim, eles aqui são a possibilidade dele, de recursos dele aqui, é diferente das pessoas que moram na sede. E aqui a gente já desenvolveu o projeto de balé, a gente não tinha essa sala ainda, e nós separamos aqui algumas meninas para a gente poder levar para o Fenda For. Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza. Aquela viagem que a Clarice comentou conosco. E aí a gente separou 3 um trio para poder levar aqui. E aí a missionária, que era professora na época, ensaiou com elas aqui, preparou elas foram daqui para Fortaleza. Meninas que acho que o máximo que elas tinham ido na vida dela era daqui para Paulistana. Nunca tinham ido para outro lugar assim além.
E aí foram daqui para Fortaleza, chegaram lá e chegou o dia da apresentação delas, né? E eu estava lá na plateia e eu ficava ali responsável ali pela anotação das notas. E na apresentação delas, que é exatamente dessa foto aqui, Essa aqui que a gente tá vendo. É esse trio? esse trio aqui, que aí canta uma canção que é de um filme da Disney, né, que fala deixa, acho que é Enrolados, Deixa a Luz Brilhar. E aí elas faziam essa apresentação, entravam num barco, que a gente usa esse barco aqui, e aí no final de cada apresentação os jurados davam a pontuação e eu ficava responsável por anotar a pontuação delas. E aí na pontuação, quando eu anotei, calculei tudo, e aí eu falei, caramba, as meninas do Bate-Maré pegaram o 3º lugar. E a gente ficou encantado com aquilo, empolgado, e falamos para ela, nossa, vocês ganharam medalha e tal, e elas ficaram todas felizes. Aí no domingo, que era o dia da premiação, aí eles premiando por cada categoria, e aí eu lembro que a gente estava lá na plateia, agora vai ser menino do Bate-Maré, e aí eles começam a premiação pelo 3º lugar. E aí quando a gente chegou, o senhor falou, não, então, 3º lugar e tal, para a companhia de dança, não eram as meninas. Nossa. E aí a gente olhou para as meninas assim, meu Deus, eu errei, Eu calculei errado e tal. E aí a gente foi para poder falar com elas, aí falou assim, e em 2º lugar, espaço de dança em Acauã, no Piauí, o trio do Bate-Maré. Elas ficaram em 2º lugar. Que bênção! Os meninos daqui do interior, né? Gente, vocês que estão acompanhando, eu fico totalmente emocionado, vocês ouviram o quanto é longe isso aqui, e eu conheço a realidade do sertão. Quando ele disse que o máximo que elas foram foi a 30 quilômetros daqui, numa cidade que é muito pequena, que tem 7.500 habitantes, não é um bairro da tua cidade, de repente. E elas saíram daqui, pela primeira vez, foram para um festival de dança em Fortaleza e pegaram o 2º lugar. Gente, assim, a gente vê a mão do Senhor abençoando, né? A gente vê, claro que o ser humano, o coração aberto, a Clarice e você, claro, mas quantas outras pessoas estão envolvidas nesse projeto hoje, né? E quanta gente tem por trás investindo também. Sim. Porque essa estrutura aqui, você falou, daquele homem que sonhou e construiu a escola, fazendo a festa para as nações. Exatamente. Deus é maravilhoso, Ele move o que precisa mover, coloca sonhos no coração das pessoas para que a coisa aconteça. Olha, muito bom, muito bom. Vamos rodar mais? Bora rodar mais. Que linda igreja, hein? Rapaz, que legal.